Oi, pessoal, boa tarde. O texto de hoje, que eu postei lá como material de estudo para vocês, vão falar sobre conduta humana fundamentada na ética, né? Eu acho que nós já até comentamos sobre isso, um pouco sobre isso, né? Da complexidade do assunto nas aulas presenciais, né? Que nós tivemos do direito, né, relacionado a um módulo aspectos legais, né. O texto, né, bem curtinho, vai dizer praticamente sobre a normatização, né, da conduta humana imposta ao indivíduo, né, seja em grupos sociais ou corporação, né. Quando eu falo corporação, é empresa, né, que a maioria das empresas, né, as empresas de grande porte, principalmente, elas têm é, um manual de conduta e comportamento, né? E esse manual de conduta e comportamento, nas empresas, principalmente, é passível de punição, né, ao trabalhador. Mas, não diferente desse modo, na sociedade também há um tipo de punição, mas não a punição legal. Essa punição, como o texto vai dizer, é uma forma de rejeição, né? Em determinado grupo. Então, cada situação tem a sua conduta ética, né? A ser desempenhada. Por exemplo, o advogado, né? Que é a minha profissão, eu não posso chegar. Nós também temos, né? Um código de ética e disciplina, né? Então, nós não podemos, por exemplo, aparecer em uma audiência sem estar de terno e gravata, né? E também nós não podemos referir a autoridade por você, né? A gente tem que dizer com a palavra apropriada, né? Para determinadas autoridades. Assim como o juiz também, se for o caso, o juiz ou o delegado tem que se referir ao advogado com determinado respeito. E o que pode acarretar isso? Se, por exemplo, eu violar essa conduta ética, vamos supor, se eu comparecer em uma audiência, primeiro que no fórum tem a sua própria conduta ética. Eu não posso, por exemplo, entrar de bermuda. Isso jamais. Mas suponhamos que eu compareça à audiência perante o juiz somente de calça, sapato ou tênis e uma camisa sem gravata. O juiz pode relativizar isso? Pode, mas pela conduta que o advogado deve adotar, o juiz pode, inclusive, recusar a presença dele na audiência, né? E realizar a audiência sem ele, né? Então, isso é uma forma de punição. Então, na sociedade, né, e nesses grupos sociais que nós temos, inclusive nos meios religiosos, nós vemos que determinados comportamentos ou determinadas vestimentas são passíveis de punição. A punição que eu digo é uma forma de rejeição, né? Ah, então, nós vamos ver que dentro vocês o podem observar, né, que o texto só vai sugerir, você vai visualizar isso, porque nós vivemos isso cotidianamente, né, ah, essas normas sociais, éticas, né, exigidas por determinados grupos sociais, né, por exemplo, hoje em dia, né, em relação de uma condição extraordinária, hoje, dependendo do local, a pessoa é passível de punição por não estar utilizando máscara, né? Determinados, inclusive foi imposto até pelas autoridades, né? E já tem uma certa, na verdade a gente não vê uma punição, mas sim uma rejeição. Então vamos supor, o supermercado ou a empresa, determinada empresa, se não quiser, né, estão proibidas, é óbvio, né, porque elas sim estão passíveis de multa, mas você, como cidadão, antes da pandemia, essas redes de supermercado, farmácia, não poderia exigir determinado comportamento, como, por exemplo, o uso de máscara e álcool gel. Então, você pode ver que as nossas condutas éticas, né, morais, elas podem ser relativizadas de acordo com determinado acontecimento. O texto também vai falar sobre
Na verdade, eles não mencionam, né, que é no mundo islâmico que determinados comportamentos sociais, individuais, né, são passíveis de punição, né? Mas é porque nesses países o Estado se confunde com a própria religião, né? Então é diferente do nosso, que há uma separação, evidentemente, todos nós sabemos, né? E essas condutas éticas, elas são necessárias para quê? Nós temos essas exigências de conduta ética, né, justamente para equalizar, justamente para deixarem as coisas de um modo igual para os outros, né, para todos. Porque não pode se prevalecer o interesse individual, né? De prevalecer o interesse individual em detrimento da maioria. Então, como eu disse para vocês lá no curso, no módulo de aspectos legais, o que a gente vai buscar com essas condutas é a paz social, o interesse comum, o bem comum, tá bom? Então, é basicamente isso. Lá vai ter uma perguntinha ao final. Vocês têm a liberdade de responder conforme entenderem. E aí vocês podem falar comigo aqui diretamente na plataforma. Pode colocar algum comentário na plataforma, a resposta. Eu peço a vocês que coloquem o recebimento da atividade antes de responder. Vocês colocam, vai ser como uma forma de chamada também, tá? Para facilitar, inclusive, o preencher o diário de vocês e encaminhar para a escola. Então, vocês coloquem lá como o recebido, que vai valer também como uma forma de presença na aula, tudo bem? E aí vocês respondam, pode colocar diretamente na plataforma também questões e perguntas. O chat, para mim, não são para todos os professores, mas para mim, se eu ficar 5 minutos sem conversa no chat, ele cai, né? Ele cai. Então, eu não tenho paciência com o chat, não é porque eu não quero, é porque ele cai o tempo todo, tá? Então, eu vou aguardar vocês aqui na plataforma e nós vamos conversando. E um forte abraço para vocês e até mais. Fiquem com Deus.